Boa noite, gente. Seja bem-vindo ao seu programa Bate-Papo Chamo Neves. É um programa que está no ar toda terça-feira às 21 horas pelo YouTube. E trazendo um conteúdo diferente. Então eu peço a você que dê seu like, compartilhe, divulgue, para que o YouTube reconheça e compartilhe com várias pessoas. Este programa é patrocinado pela Pontual Digital. Tá? Na Pontual Digital você consegue gravar o seu conteúdo, você consegue prensar o seu CD, seu DVD e tem outras coisas mais. Quer saber? Entre em contato e procure a equipe da Pontual Digital. Também quero informar também que esse programa é patrocinado pela J Chave Representações. Olha, ele tem plano familiar, R$ 99,90 por mês e você pode colocar 10 pessoas da sua família. Serviço funeral, parceria com a ABCEL. Entre em contato com J Chave Representações. E eu não posso deixar de falar do melhor, do Neves Serviço com Excelência. Tudo o que você precisa para seu condomínio, para sua empresa, você vai encontrar na Neves Serviço com Excelência. E também na Neves Serviço com Excelência, tudo o que você precisa para o seu evento a nível de segurança, bombeiro civil, auxiliar de limpeza, Neves Serviço com Excelência. Entre em contato com a nossa equipe e nós estaremos dando maiores informações para você. Boa noite, Sombra. Fala, meu querido, como você tá? Eu tô bem. O trabalho enobrece as pessoas, sempre com cara de sono, mas eu tô bem. Sei não, hein, começou esses bloquinhos aí em São Paulo, você com cara de sono, tô achando que você tá velho, mas tá ainda pulando o carnaval. Não, é muito trabalho, muita responsabilidade, rapaz. Sei. Rapaz, hoje nós temos coisa boa hoje no programa. Hoje é uma convidada especial, hein? Aí quem tá conosco, Sombra? Hoje a gente tem aqui uma das sócias da agência Joia, Flávia Morizono. A Joia é a empresa que transforma, né? Eu sempre falo da Joia, porque a Joia faz sempre um trabalho com excelência, não que as demais parceiros não façam, mas a Joia é diferenciada. A Joia brilha. Brilha, faz com excelência os seus trabalhos. E se eu for citar aqui vários trabalhos que nós já tivemos condição de ser parceiro da Joias, mas eu lembro mais assim, tem vários, né? Mas da Copa do Mundo do ano passado foi esse. Do ano passado, Sombra. Que Copa foi essa? Foi com excelência. Ô, Sombra! Diga, meu querido. Primeiramente, boa noite. Boa noite, obrigada, Neves, pelo convite. Estou super feliz de estar aqui com vocês, como sempre. Pode contar comigo sempre. Eu que agradeço a sua presença. E você sabe que o Sombra fica perguntando, e cadê o pessoal da Joia? Chama o pessoal da Joia. Não que a gente esquece. A gente não esquece, não, tá? E aí eu comecei a fazer uma bateria, chamaram algumas pessoas que já tiveram conosco e que trouxe bastante ideias boas, engajamento e que o público gostou. E uma delas foi você, Flávia. Opa, que alegria. Entendeu? Mas vamos lá, Sombra. Qual o tema de hoje, Sombra? Você sabe que não é à toa, né, que eu fico pedindo pra Flávia voltar. Eu trabalhei muito tempo com eventos, eu já trouxe o currículo aqui, trabalhar na Joia não é pra qualquer um, né? Bobear eu te abandono, velho. Fica aí. Vem, Sombra. Eu queria que a Flávia falasse um pouquinho da Joia, pra gente entender, poder aprofundar mais nos assuntos, o que a Joia faz, qual é o foco da Joia aqui em 2026. Esse ano que é um ano que aparentemente é meio conturbado, né, que vai ter Copa, vai ter eleição, vai ter um monte de feriado. Então o que a Joia está preparando aí? Nossa, vou falar um pouquinho da Joia. A Joia é uma agência de live marketing, né? Mais conhecida como marketing de experiência e tudo mais. A Joia vai fazer 14 anos. Eu não tô nem acreditando, né, Neves? Olha que rápido que passa. Parece que foi ontem. 4 a mais eu tava nascendo. Olha só. É que eu comecei super nova na Joia. Eu também tinha 14 anos. Olha lá, tá vendo? Só eu que era velho. E aí a gente cresceu muito, né? A gente atende várias marcas. O que a gente gosta de fazer é transformar experiência, né? Então, a gente não faz só um evento, a gente traz, assim, uma transformação e uma relação das marcas com as pessoas. Então, a gente tem muito cuidado com isso. Bom, 2026 tem milhões de coisas acontecendo. A Joia
a gente tá aqui com 40 funcionários, né? A gente está aí numa crescente com os nossos jobs sob demanda, mas a gente também tem novidades aí. A gente tem agora uma plataforma de eventos que é a Brilhar, uma plataforma que ela democratiza os eventos corporativos, então a gente é uma espécie de iFood, de eventos corporativos, então a pessoa pode ir lá contratar os eventos que elas querem. A gente tem as nossas criações, né, os eventos aí que tem um conteúdo e um conceito, mas a gente também trouxe a Brilhar para democratizar. E a gente tem a Joia Lep, que o ano passado a gente fez o nosso primeiro projeto proprietário no Natal. A gente trouxe a primeira parada de balões para São Paulo, né, um evento de rua. E então, assim, ó, depois eu conto as novidades, mas esse evento vai acontecer de novo e num formato muito maior. Então, depois eu volto para contar só dele. Então, a gente tem muita coisa para acontecer em 2026. Ô, Sombra, Diga, meu querido. é que a Joia tem muita estratégia. Entendeu? Não somente vindo da Flávia, dos demais pessoas que trabalham com ela, mas se você vê a estrutura da Joia e das pessoas que trabalham na Joia, são tudo pessoas estratégicas. Eu precisava levar esse pessoal para montar estratégia para o Corinthians, entendeu? Não, aí é só um milagre. É difícil. Tem uma pergunta. Faz a primeira pergunta a você, Sombra. Eu queria entender um pouco mais, quando a Flávia fala de live marketing, o que seria isso de experiência? Como que funciona isso? É uma coisa mais moderna, não é? Isso. Há um tempo atrás, o mercado de eventos, né, ele era um mercado muito operacional. Então, as pessoas iam e elas faziam o evento de forma bacana, mas hoje, quando a gente fala da era da experiência, do marketing de experiência, né, que é o famoso live marketing, a gente traz conceito. Então, uma pessoa, ela vai num evento, o evento ele começa lá atrás, quando ela recebe o convite, ela vai lá, tem a comida, a bebida, o show, a palestra, dependendo do formato, mas ela vai ter uma experiência diferenciada, né? Tudo amarrado com o conceito que é o objetivo dessa empresa que contratou a gente. Então, a gente fala mais assim... da mensagem que aquela marca ela quer passar para os convidados dela. Que essa mensagem ela dure não só aquela 4, 5 horas de evento, mas que ela perdure depois que a pessoa vai para casa, quando ela conta para os amigos, para o colega de trabalho, como foi o evento. Então, é muito mais experiência do que entregar um evento de forma operacional. É isso. Legal. E aí, dentro disso, Flávia, por que esse tema ele é urgente hoje? O que a gente está falando aqui é de humanizar um pouco o público, né? A equipe. A equipe. Os colaboradores. Hoje, eu acredito que quando a gente fala em trazer humanização para a nossa equipe, é porque é o seguinte... Pensa que todo mundo que está dentro de um evento, ela está levando uma experiência, né? E todo mundo aqui, você, o Sombra e todo mundo que está assistindo a gente, tem uma vida, né? A gente tem a nossa família, a gente tem o nosso trabalho, né? Marido, filhos e tudo mais. Então, pensa que o evento, ele é muito... tem muita pressão no evento. A gente tem hora para começar, hora para montar, né? E fora a eventualidade, que o Neves é meu parceiro, ele sabe que acontece um monte. Então, assim, todo mundo está sob pressão. Então, quando a gente tenta humanizar um pouco nossos eventos, né? Principalmente a nossa equipe, a gente está dando um pouco de... Eu entendo que você está passando ali, eu entendo que isso aqui é pressão, então vamos trabalhar todo mundo bem, né? Com respeito, que eu acho que é o mais importante, para entregar o melhor para o nosso cliente, mas não, sem desgastar tanto a equipe. Então, a Joia hoje, ela trabalha muito assim, claro que a gente tem aquela correria do dia a dia, mas a gente tenta fazer isso de forma leve, para que a gente consiga atingir o objetivo do nosso cliente, né? E também que para a gente não... sangrar a nossa equipe, né? Desenvolver melhor o trabalho. Que a equipe fique feliz, mesmo com toda aquela pressão. É porque a pressão ela faz parte, mas se você não souber ouvir a sua equipe e preparar a sua equipe para a pressão... Exatamente. Aí... E até olhar ali, planejar um pouco melhor, né? Vamos ver aqui quanto tempo você vai ficar nessa montagem. Será que você precisa ficar? Será que a gente não consegue duplar?
né? O que a gente pode fazer para que num pavilhão que a pessoa fica horas e horas e horas, às vezes dias, né, no pavilhão para entregar uma montagem, como é que a gente pode fazer que a pessoa ela fique mais confortável, né, e sem perder o objetivo, né, que é entregar com excelência o evento. Você me lembra, não vou citar o nome de uma pessoa que eu trabalhei com ele, e tive a oportunidade de trabalhar com ele 8 anos. Ele era uma pessoa que tinha dificuldade de ouvir. Tá? Hoje é comum, né? Ele é uma pessoa muito inteligente. Ele é o proprietário da empresa. Né? Ele é uma pessoa muito inteligente. Ele veio do ramo de produtor, de vinil, de fita, de CD, DVD, de livro. E hoje ele trabalha só com gravação, né? Claro que é de um outro lado, que é a parte gospel. Ele é muito reconhecido, né, nesse mercado gospel. Os grandes artistas faz parte da gravadora dele, né, da marca dele e tal. Então, ele tinha dificuldade de ouvir. Com o tempo, ele foi amadurecendo, ele começou a ouvir a cada profissional. E hoje ele está com uma estrutura muito grande, ele está muito bem financeiramente, materialmente, ele está muito bem, porque a empresa dele cresceu e ele, ouvindo os seus colaboradores, ele conseguiu ter o retorno tanto para a empresa e para ele mesmo. Sim. E a marca dele importantíssimo isso. Está no Brasil todo. Olha, tá vendo? Entendeu? Ouvir, às vezes, uma coisa tão simples, né? É necessário. É necessário. Fala, Sombra. Você que não gosta de me ouvir, Sombra. Fala, Sombra. Não, eu tô aqui invejando a Flávia, porque eu trabalhei com eventos já, uma época. Não que eu seja velho, mas já tem um tempo. E era uma pressão infernal. O evento, assim, no dia é muito gostoso, mas a preparação e você falar que você consegue organizar, trocar a equipe, quantas vezes a gente não virava à noite, às vezes 12 horas de turno, até muito mais. A gente tá falando 12 horas pra ser simpático. Então, quando você fala assim, que você pensa no profissional, eu confesso que eu te invejo. É raro. Eu não sei se hoje em dia mudou muito, mas não tem tanto tempo, mas as empresas raramente pensavam nisso. Pensavam em otimizar o custo. Sim. E eu queria entender hoje quais são as maiores pressões do mercado, então. O que hoje você sente? O prazo, né, gente? Hoje a gente tem budgets muito menores do que a gente tinha, então o orçamento do cliente diminuiu. Então, a gente tem que fazer o mesmo com menos. Né? Então, isso faz com que, muitas vezes, as agências, elas acabam pecando nisso. Então, ela tem que fazer uma economia para poder entregar o evento e acaba esquecendo do profissional que está ali atrás. Então, hoje, lá na Joia, a gente tenta o máximo que isso não aconteça. Então, vamos pensar o que a gente pode fazer para que essa pressão, né, que é prazo, fornecedor, muita gente, a gente estava conversando há pouco, né, muita gente depois da pandemia, ela não existiu mais, muita gente boa, então profissionais bons, fornecedores bons, eles não existiram mais, eles não existem mais, é uma pena, mas a gente tem que tentar fazer o melhor com o que a gente tem, né, e aí é isso, gente, é profissional que confie na gente, que esteja ali de forma humana do nosso lado, para conseguir atender e entregar para o cliente. Porque eu também entendo o lado do cliente, sabe? Ele também, né, tem que fazer uma entrega com excelência para a empresa dele, com menos e confiança. Então, a pressão ela está de todos os lados, do cliente, do tempo, né? Eu sempre brinco assim que o evento, ele tem todas as profissões. Então, a gente tem o pessoal do operacional que, né, que, por exemplo, se estivesse trabalhando numa casa, teria um tempo para fazer uma limpeza, um tempo diferente para uma segurança. A gente tem a cenografia, que se a gente pensar ali associando na construção civil, se não entregar hoje, pode entregar amanhã. No evento não tem isso. Não tem isso. É tudo ao mesmo tempo agora. E a gente tem que saber lidar com tudo isso. Você sabe que uma vez, a Neve já completou 15 anos também, e eu mais ou menos uns 10 anos atrás, 11 anos atrás, eu passei por um momento de pressão, só que a forma que o produtor, ele agiu comigo foi incorreto, mas eu aprendi naquele momento, na vida a gente dá marcha ré. Sim. Né? É igual o carro, né? E era o show do Daniel, foi lá no ABC, e foi lá no Ceforp, né? E o que aconteceu naquele dia? A gente temos
a Neves tem uma forma de trabalhar. Quando a gente vai fazer um evento, a gente busca em casa, deixa próximo de casa. Inclusive, os trabalhos com segurança de bombeiro, porque às vezes o evento acaba tarde. E aí, parece brincadeira. Se falar, vai falar, não, é mentira. Nós estávamos com 3 veículos. E aí, um veículo parou na vincheta. Ninguém sabe o que aconteceu. Aí corremos, fomos pegar o outro, tínhamos trocado a bomba d'água, aqueceu. Aí fomos pegar o melhor, que era o IX35, pneu estava murcho. Aí nós chegamos no evento em cima da hora. Mas estava tudo, mas já tinha segurança, já tinha bombeiro lá. E ele veio agressivamente para cima de mim, colocando o dedo na minha cara, na frente do público. Estava tudo pronto para começar o evento, estava tudo certo. Meu Deus. E aí, quando eu ia responder, eu abaixei a cabeça e falei, desculpa. E voltei, o evento foi excelente, brilhou e tal. Depois teve o reconhecimento da parte dele e vir pedir perdão para mim. Porque existe uma palavra, Sim. pedir desculpa e pedir perdão. Sim. Depois ele veio pedir perdão para mim, porque ele estava estressado, e eu entendo. Sim. A cabeça dele estava a mil diante daquela situação. Sim. Né? Não justifica, mas explica, né? Mas tem que ter controle emocional. Sim, controle emocional. Né? Tudo. Eu falo que eu trabalho muito com análise comportamental, tá? Então eu observo muito isso, né? E então as pessoas precisam entender isso. E hoje tudo da forma que você trata as pessoas é assédio moral. Sim. Por isso tem muito processo. O mundo está chato. Então tem que tomar cuidado. Sombra, por favor, Sombra. Eu queria entender um pouco mais da Flávia dessa parte de humanizar, se a gente acaba perdendo um pouco de performance ou não necessariamente, se for muito bem organizado. Como que você faz para lidar com isso? Eu, na verdade, eu não acho que perde performance, eu acho o contrário. Eu acredito que melhora a performance. Porque quanto mais você trata as pessoas como um time, né, humanizando e explicando as situações, eu acho que as pessoas elas trabalham mais ao seu favor. Elas acreditam no que elas estão fazendo. Então, assim, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui na Joia, com a minha equipe. A gente tem um programa que chama De Frente com a Joia. Esse programa, ele é para desenvolver o indivíduo e o profissional. Então, a gente tenta humanizar ao máximo as pessoas que estão ali do nosso time fixo, né? Então, a gente leva experiência para as pessoas, a gente traz um conforto. Então, por exemplo, a gente tem uma pessoa que ela conversa com a equipe de forma individual, em grupo. Às vezes, a pessoa está com um problema na casa dela e, às vezes, ela precisa desse momento de troca de alguém, sabe? Não é uma terapia, mas é terapêutico isso para as pessoas. Então, eu acredito que esse tipo de ações não é uma ação, não são 2 ações, são várias ações que a gente faz durante um ano inteiro. Isso para o time interno e planejando e fazendo essas ações nos eventos, traz com que as pessoas elas fiquem melhores, mais tranquilas para trabalhar. E eu acredito que a performance aumenta. A gente tem bons resultados e eu acredito tanto que isso vai sempre existir na Joia. Então, assim, enquanto a gente tiver com a Joia aí ativa, né, que se Deus quiser, por muitos anos, a gente vai ter esse programa porque a gente só colhe bons frutos. Tem algo que eu pesquisei e aí eu vou fazer aqui uma pergunta e também vou colocar uma outra pergunta que é minha. Tá ótimo. Tá? Quais são as principais pressões do mercado de evento? E aí vai sair um pouquinho fora, mas quando a gente temos aquela parte de ouvir, trazer as coisas mais humanizadas, tal, onde que acende o vermelho? Entendi. Fique à vontade. Bom, as pressões são essas, né? Eu acho que o prazo, também a ansiedade, que eu super entendo dos clientes, né? Porque é uma responsabilidade muito grande. Dos dois lados, né? Dos 2 lados, Tem a nossa, ali, a gente como agência, fornecedor, porque a gente tem a nossa empresa, a gente tem sempre que entregar o melhor, mas tem também a pressão do cliente, que, né, usando o português correto, às vezes a cabeça do profissional está a prêmio, né? Se não der tudo certo no evento, sim, é um risco, né? E é o emprego da pessoa e tudo mais.
onde acende o botão vermelho, eu acho que é a hora que, assim, ó, a gente trabalha com evento, a gente entende que tem as eventualidades, então eu sempre acho assim, vamos planejar o máximo que a gente puder, a gente tem o plano A, se acontecer isso, se der errado, alguma coisa no caminho, qual é o plano B? É esse, qual é o plano C? Então, a gente faz muito esse exercício lá na Joia, de entender vários caminhos e vários cenários de um evento. A gente sempre reza para não precisar usar os outros planos, mas acontece, né? E aí, quando alguma coisa acontece de errado que a gente não planejou, a gente para, a gente se reúne e a gente vê qual é a próxima, qual é o próximo passo. Dificilmente isso acontece, né, no nosso time, porque acontece, né, mas dificilmente acontece, porque como a gente planeja vários cenários, quando acende o botão vermelho, a gente quando a gente já usou todos os cenários, né? Mas aí a gente para e vamos pensar, mas sempre de forma como um time. Né? A gente tem uma hierarquia na Joia, eu sou diretora da Joia, a gente tem as gerentes, a gente tem os coordenadores, a gente tem toda uma hierarquia, mas a gente está sempre trabalhando em time. Nós somos um time. Ele tem que dar certo para todos ali. Então, é assim que a gente resolve. É sempre com uma conversa. Legal. Ô, Sombra, antes de você fazer uma pergunta, eu não sei telefone da Joia, eu não sei rede social da Joia, o público quer saber. Vamos aqui mudar para ela, então. Ó, aqui, para ela poder falar. Bom, vamos lá. Joia, Joia Experiências que Transformam em todas as redes. No YouTube, no LinkedIn, no Instagram, no TikTok. E é isso aí. Tá vendo? E telefone para entrar em contato? Olha, gente, telefone para entrar em contato. Eu vou ter que pedir para você colocar no GC, tudo bem? Tudo bem, tudo então bem. tá bom. Não, tranquilo, Tá tranquilo. Fala, Sombra. Eu queria entender um pouco da sua história, Flávia. Que momento... Com certeza, quando você começou a trabalhar com eventos, não era essa... A não ser que eu dei muito azar, mas não era esse negócio de experiência. Era muito mais uma entrega, tem que entregar no prazo. Provavelmente não era uma equipe grande, não tinha esse rodízio. Você deveria se lascar quase que 20 horas dentro de um evento. Então, em que momento você percebeu que essa performance de você fazer um revezamento de equipe, você começar a tratar uma equipe diferenciada, isso dava mais resultado, isso fazia... render mais? Sim. Eu comecei, olha, bastante tempo atrás. Eu vou fazer 50 anos esse ano. Eu tenho 27 anos de profissão. Então, eu era bem novinha quando eu comecei. Era completamente diferente o mercado, né? As demandas eram diferentes, os clientes eram diferentes, o tipo de evento era diferente. E sim, eu trabalhei com muita pressão, né, no longo da minha carreira. E eu dou graças a Deus dessa pressão. Eu trabalho com evento, mas eu trabalhei em rádio também. Então, assim, era completamente diferente. Muita pressão mesmo. Só que eu comecei a entender qual era o reflexo dessa pressão, né? Então, eu comecei a ver que pode ser diferente. Às vezes as pessoas chegam lá na Joia e falam assim, mas todas as agências... Eu falo, gente... Eu não quero saber das outras, eu quero saber da Joia. Então, assim, a gente, com essa experiência de pressão, a gente conseguiu criar um modelo que a gente acredita que é um modelo ideal para os nossos clientes. Tem funcionado muito bem, mas também a gente está sempre em transformação. Então, eu não tenho problema nenhum de hoje eu vir falar com você do formato que é a Joia hoje, e daqui a um ano eu voltar aqui e falar, Neves, mudou tudo. E tá tudo bem, porque eu acho que a gente está em constante transformação. A Joia tem sempre uma meta, né, por ano e tal, e a meta desse ano é evolução. E evoluir, na minha concepção, é mudar. É mudar a forma que a gente pensa, é acreditar que deu certo aqui até hoje, amanhã a gente vai fazer diferente. Então, eu acho que é um pouco desse DNA que a gente tem, de mudança. Tá vendo, Sombra? Como a Joia é diferente. Engodado que assim, eu não tinha muito contato com a Flávia. Eu tinha contato mais com os produtores, né? Os produtores. E uma vez eu fiz um evento, só que assim, eu só ia fazer visita operacional, né? E aí eu vi aquela moça oriental sentadinha lá na cadeira. Eu não sabia quem que era. Eu só fiquei sabendo quando ela veio gravar aqui que ela era a Flávia. Mas vamos lá, Sombra.
Eu queria ver com a Flávia uma tendência de mercado para 2026. Quais dicas ela poderia dar? O que ela acha que... Qual caminho o evento vai tomar? Se a Copa do Mundo vai impactar muito? O que a gente pode... Eu acho que tudo impacta, né, no nosso mercado. Eu acredito muito que a gente vai ter uma transformação, e a gente já está nessa transformação, que é a inteligência artificial. Eu acredito sempre que a tecnologia está ao nosso favor, né? Tem gente que não gosta, tal. Eu adoro inteligência artificial. Eu sou viciada, eu gosto de tudo. E eu acho que ela contribui muito nos eventos, sabe? De forma de organizar as coisas, de forma da gente... conteúdo para os nossos eventos, né? A gente tem muito isso. Nas nossas apresentações, a gente usa bastante. No nosso dia a dia, a gente usa bastante. Então, eu acredito que a grande tendência aí para todo mundo é a inteligência artificial. E eu gosto bastante. Agora... De todos os acontecimentos do ano, tem Copa, tem eleição que acaba impactando de uma maneira ou de outra, e os eventos de rua, que eu acho que, assim, pela nossa experiência do ano passado, assim, a gente trouxe um Natal bem bacana para São Paulo, eu percebi, assim, que eu estava lá com o público adora, né? A família precisa também de um evento, né? Sabe? Um evento que vá a criança, a mãe, o pai, leva o avô ali. Eu acho muito bacana. E eu senti, assim, quanto o encanto do evento de rua é importante para as pessoas, para a cidade de São Paulo e para o público de uma maneira geral. Eu acredito ainda que a gente vai ter muito evento de rua em 2026. É legal, porque eu fiz o Natal também, mas olha, foi uma coisa que marcou. Por quê? Porque eu fui com a minha equipe recepcionar o Papai Noel. Que legal. Num determinado lugar lá no centro de São Paulo. E começamos a rodarmos pelo centro de São Paulo, né, com o Papai Noel. E demos uma parada no Teatro Municipal. Ai, é lindo. Olha, aí fizeram apresentações, depois entrou uma oriental lá para cantar, eu não sei falar, a gente sabe falar, na nossa linguagem fala solo, mas não é solo, é lírico. É lírico? Nossa, ai, que maravilhoso. Mas eu nunca tinha entrado assim, ou melhor, eu já vi vários coral cantar, mas eu nunca vi o coral municipal de São Paulo. Ai, é lindo demais. Nossa, foi uma apresentação linda. Eu sei que nós rodamos tudo, o centro todinho de São Paulo. E fomos bem recepcionados pelas crianças, pelas famílias. E aí depois entrou no lugar lá do parceiro lá, que é o estabelecimento do parceiro. Mas olha, foi muito gratificante. Que bom. E como a gente também faz muito trabalho no centro de São Paulo, a segurança melhorou bastante. Não melhorou 100%, mas melhorou bastante. Entendeu? Mas esse trabalho de rua é excelente. É demais, né? É demais. É ótimo. Fala, meu amigo. Eu vou fuxicar um pouco mais. Eu gosto Ih, aqui rapaz. Fuxica, do eu gosto. entretenimento. Opa! Eu queria saber quais braços a Joia tem hoje. Hoje vocês trabalham a parte de live marketing, tem mais alguma área que vocês atuam? Isso, live marketing, que é nosso carro-chefe, né? Eu posso dizer que 80% da Joia é o live marketing, que são os eventos sob demanda, né? Então a gente faz eventos muito personalizados para os nossos clientes. Então, e a gente tem uma coisa assim, como uma Joia, a gente tem tamanhos diferentes de eventos, para a gente tá tudo bem, porque é assim que a gente entrega a nossa excelência. Então, a gente tem esse braço que é bacana. A gente tem a Brilhar, que é a plataforma de eventos corporativos, né? Como se fosse um iFood de eventos, ou é um marketplace de eventos. Então, eventos até 100 pessoas, que a pessoa vai lá, compra o evento, ele recebe as coisas no horário certo, não precisa ter preocupação de, eu tenho que procurar um buffet, eu tenho que procurar uma técnica, eu tenho que procurar segurança, limpeza, etc. Então, tá tudo dentro dessa plataforma, vai lá, coloca no seu carrinho, comprou e recebe tudo na hora certa do seu evento. Não tem custo para se cadastrar, então quem quiser entrar na plataforma brilhareventos.com.br, vai lá, se cadastra, já começa a ver quais são os fornecedores que a gente tem na plataforma.
E a gente tem a Joia Lep, que é o nosso núcleo de eventos proprietários, que a gente fez o Felicidade em 2025, que foi uma parada de balões incrível. Se vocês quiserem, eu mando aqui o YouTube, depois pra vocês verem o vídeo. Foi muito lindo, assim. A gente esperava no Minhocão 5.000 pessoas, a gente chegou a 45.000 pessoas. Nossa. Então, assim, eu não posso nem dizer que não foi um sucesso. Foi lindo. E esse ano vai voltar com força total. Então, são essas as frentes de negócio da Joia. Posso abusar um pouquinho, Neves? Só para entender um pouco melhor dessa plataforma. É como se fosse um produtor online, é isso? Tipo, você contrata, sei lá, vou lá, contrato o buffet, contrato a cenografia, contrato o mobiliário. Exatamente. Ele é um marketplace. É como você compra no iFood, né? Você vai lá, escolhe o que você quer, quanto que você quer. É exatamente o horário isso. De entrega, o horário de montagem, entrega. Que legal. Tudo certinho. E aí, se você quiser, e a gente recomenda muito, dependendo do tamanho do evento, você pode colocar um produtor, né? Olha, não quero cuidar. Porque o que a gente sentiu no mercado é o seguinte: a gente tem os nossos clientes que eles precisam de eventos com conceito, eventos personalizados. Mas muitas vezes tem uma secretária que precisa reunir um time de treinamento para o time comercial, por exemplo. O RH precisa fazer um evento interno dentro da empresa. E ele não tem expertise, essa pessoa não tem expertise com o evento. Então, a gente fez uma curadoria de fornecedores que estão lá, e aí é só colocar no carrinho e dizer que horas tem que chegar e como que é. Às vezes você tem um evento que você não pode gastar muito, então eu preciso de um buffet mais em conta, mas às vezes eu preciso de um almoço um pouco mais elaborado. Tem todos esses fornecedores na plataforma. É bem bacana. Olha aí. A Joia é diferenciada, entendeu? Eu sempre falei, eu tenho minhas conversas em particular com Sombra, e aí eu falo de alguns parceiros meus e tal. A Joia, ela sempre foi diferenciada, porque como a gente trabalha a nível de evento também corporativo, a gente vê a diferença da Joia e com as demais empresas. Não vão ficar bravos comigo. Não fica bravo. Né? Mas existe. Só que também existe o quê? Qual é a diferença? A Joia, a estrutura da Joia. Às vezes o outro parceiro que trabalha com um evento corporativo, ele não tem a estrutura que a Joia tem. Então, com a estrutura da Joia, fica mais fácil. Que bom. Quando você coloca lá, desculpa usar essa linguagem, me desculpa, mas se você pega lá o Flamengo, que tem os melhores jogadores, né? Aí você pega um time aí que tem os jogadores inferior. Corinthians. Tá bom. Não. Vamos brigar. Domingo a gente conversa. Então, na verdade, o que acontece? As pessoas precisam entender isso. Você precisa ter uma estrutura, né? Se você tem uma estrutura legal, você consegue desenvolver um trabalho melhor, tá? Quando a sua estrutura é menor, aí fica... Às vezes pode até surpreender, entendeu? Então, a gente tem que ter... Para a gente buscar essa excelência que a Joia tem, a gente precisa sempre estar estruturado. Então, hoje eu tenho a doutora Bianca, que ela fica, seu Neves, vamos para cá, vamos para lá, vamos para cá. Então, hoje eu já acordei com a dona Bianca já no meu ouvido, é isso, é não sei o quê, precisamos mudar isso, precisa mexer na rede social, Então, é legal isso. A gente está se preparando cada dia mais, se estruturando para o mercado, porque o mercado está se tornando mais exigente. Sim. E cada dia que passa, se torna mais exigente. E tem muita gente boa no mercado, assim, eu valorizo muito isso. Eu acho que é muito legal a gente ter concorrentes legais, porque eu acho que é isso que faz a gente subir a nossa régua. Sim. Porque se for todo mundo ruim, não, imagina, pelo contrário, as pessoas são ótimas, os nossos concorrentes são ótimos, os meus ex-chefes são ótimos. Eu tenho muito orgulho de ter trabalhado em um monte de agência e são todos meus amigos e eu gosto muito deles, então faz com que a gente todo dia acorde querendo ser melhor. Eu acho que é isso que é importante. Eu costumo dizer que Só atrapalha um pouquinho, meu atual chefe eu não gosto muito não, viu? Me atrapalha às vezes. Calma, Sombra, eu vou te dar aumento. Agora eu já comecei a... Vem toda semana, Flávio, que essa mentira aqui ele não conta sempre não. A gente procura
Aí, ó, ele fez até eu perder meu raciocínio. Ficou nervoso com o aumento, né? Mas a estrutura é importante. Eu acho que quando você se prepara... Só que aí eu vou te fazer uma pergunta. Será que as pessoas de fora, os contratantes, né, que contratam uma empresa, ela percebe esse desenvolvimento, esse crescimento? Ah, eu não sei. Eu acho que sim, sabe? A gente se esforça muito para isso, sabe? Eu acho, Neves, que quanto mais a gente treinar a equipe e ser desafiado diariamente, né? Porque é assim que eu me sinto, assim, desafiada por mim mesma todos os dias e querendo que a equipe ela seja melhor. Então eu acho que de uma forma ou de outra o nosso cliente sente isso, ele percebe quanto a gente quer atender melhor. A gente todos os eventos que a gente faz uma reunião de fechamento e pergunta de forma clara e objetiva para o nosso cliente qual é o feedback, o que a gente pode melhorar. Não, o evento foi ótimo, não. Tem coisa que a gente pode melhorar, não é possível não ter coisa. E eu gosto muito dos clientes que têm uma parceria de dizer honestamente, olha, dá para melhorar tal ponto. E muitas vezes eu falo para a equipe, nem sempre é bom ouvir crítica, mas é importante ouvir. Sim. E ouvir de forma ativa mesmo, falando, eu acho que eu posso melhorar. Porque quem pensa que está tudo bem o tempo inteiro... Parou no tempo, né? Com o evento corporativo eu não fazia isso, mas eu fazia muito isso com shows. Sim. Tá? Eu mandava uma carta, né? Para a pessoa fazer as suas observações, suas avaliações e crítica. Legal. E aí, na verdade, os produtores, eu dava para o produtor levar, para os nossos coordenadores levar. Aí no final do evento, ele passava para o produtor do evento, ele observava tudo e mandava as mensagens. Legal. Aí com o tempo eu parei de fazer isso, mas ali você consegue ver e rever alguns conceitos para melhorar a sua equipe. Sim, e tem uma coisa importantíssima que a gente faz, que eu vejo que às vezes a equipe não quer fazer, mas eu falo, vamos fazer que é importante. Uma coisa é a gente ouvir o feedback do cliente, porque é a percepção que ele viu. Outra coisa é a gente fazer o nosso feedback, quando a gente entendeu, porque você faz subir a régua ainda mais, porque é um olhar crítico da forma que a gente trabalhou. Às vezes, o cliente não reclamou que teve X problema. Talvez ele não foi um ponto importante para ele, mas para a gente é importante. Então, a nossa autoavaliação é importante. Ver onde nós falhamos, de repente o cliente não percebeu, mas nós falhamos ali. Exatamente, é importantíssimo. Legal. Sombra... Aproveitar que vocês estão falando de falha, eu queria ver com a Flávia, nesse tempo de história dela, momentos que ela achou que ela, assim, tipo, deu mancada, que ela, tipo, putz, eu tive que fazer aqui recalcular a rota. E dicas que você pode dar para quem tá começando no mercado, de publicidade, de eventos, o que você poderia sugerir? Nossa, isso é importantíssimo. Eu acho que eu erro o tempo inteiro, porque eu sou muito crítica, muito crítica. Então, o tempo inteiro eu acho que eu poderia ter feito melhor. Muitas vezes a gente escolhe, né, um determinado lugar, um determinado fornecedor, às vezes, ou uma determinada pessoa, pensando numa expectativa nossa, né? E aí eu sempre autoavalio isso no final, né? Então, qual que é a minha dica principal? Não se use como referência. Então, por exemplo, você contratou um produtor, não fique pensando assim, eu faria daquela forma, porque são indivíduos diferentes. Então, a gente tem que parar de se comparar o tempo inteiro. Então, essa é a minha principal dica que eu acho. Eu falo isso para minha equipe, eu falo isso até para o meu filho. O tempo inteiro eu falo, então, direcione. Então, ao invés de você se usar como referência, direcione. Fale honestamente, de forma transparente, o que você espera daquela pessoa e daquele trabalho. Então, eu tenho uma posição X, eu quero isso. É óbvio? Mas o óbvio tem que ser dito, né? Então, eu acho importante isso. Então, o tempo inteiro mostrar qual é a expectativa da empresa. Fazer algo bem transparente. Transparente. Falar ponto a ponto. Às vezes a pessoa fala, não, mas isso é óbvio. Tá bom, mas não custa falar, né? Eu acho importante. Fala, filho. Fala, Sombra. Eu queria saber o que a Flávia mais valoriza num profissional, então. Eu acho que responsabilidade, sabia? Eu acho que a coisa mais valiosa é a responsabilidade e parceria.
É difícil. É difícil. É difícil. Aí você vai ouvir eu, você vai ouvir o Sombra. É que a gente fala, a mão de obra hoje está muito difícil. Sim, sim. E o Sombra, a gente fica puxando o cabelo, a gente vai para cá, vai para lá, dá treinamento, senta, conversa, orienta e às vezes a pessoa não entende. Às vezes a pessoa se dá de vítima. Sim, total. Mas eu acho assim, tem um ponto que eu sempre penso, que eu acho assim, ensinar uma posição, um cargo, um trabalho, a gente pode ensinar. Agora, ensinar responsabilidade não tem como ensinar. Isso é uma coisa lá atrás, né? Então, eu sempre penso nisso. Tecnicamente, é possível mudar uma pessoa. Agora, a essência, eu acho muito difícil, né? Só se a pessoa quiser. Só se ela quiser. Então, ainda tem isso, né? A pessoa tem que querer. Não é só a gente que tem que querer. É por isso que a gente, cada dia que passa, a gente tem que tentar mudar alguma coisa. Sim. Rever. É como eu aprendi e trouxe para a minha vida. O carro, ele tem a marcha ré. Sim. Então, muitas vezes você tem que voltar, né? Rever algumas coisas para depois seguir avante. Sim. Então tem gente que não sabe disso. Tem pessoa que só sabe andar para frente. Colocou primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, só sabe. Tem até sexta agora, né? Vai para frente. Ou liga no automático e vai acelerando, deixa o carro ir. Mas falou em parar e dar ré, ninguém quer dar. Bom, mas tem um lado bom de envelhecer, que quando a gente envelhece também a gente cria uma maturidade que ajuda, né? Não ajuda? Com certeza. Ajuda com bastante. certeza. Né? O Sombra que fala que ele que tá velho tá mais maduro. Tá maluco? Não falou nada Eu disso. sou estagiário do Neves, eu tô jovem. Ô, Fábio, eu tenho mais uma dúvida. Antigamente o mercado, se eu tiver errado, pode me corrigir, tá? Fica à vontade. Mas eu acho que ele era muito mais masculino do que feminino na área de eventos. Era uma profissão que normalmente eram os homens que ocupavam. Quando você começou, você sentiu um pouco assim de machismo, de preconceito? Se você tinha um pouco a sua voz um pouco mais calada? E como você fez pra superar isso? Se foi fácil? Se hoje ainda existe isso? Sim, não. Quando eu comecei, gente, era praticamente nenhum cargo de liderança era para mulher. E eu tive um cargo de liderança muito jovem, né? Que eu falo que são os meus principais erros, eu acho que era eu não sabia liderar, eu aprendi a liderar liderando, que é muito difícil isso. Mas era sim muito machista. Eu já estive numa mesa de pessoas super conhecidas no mercado que eu não poderia falar. Eu tinha um cargo de liderança, mas eu não podia opinar porque eu era mulher. E eu ouvi isso de uma pessoa. Do tipo, você não pode dar opinião. Porque eu não vou aqui, a essa hora, ouvir a opinião de uma mulher. Eu fiquei tão chocada com aquilo. Quando eu resolvi, eu e a Dani, Helena, que é minha sócia, a gente abriu a Joia, era 100% feminina. E eu tenho muito orgulho disso. Hoje, a Joia é 80% de mulheres e os cargos de liderança, na maioria delas, são mulheres. Eu tenho muito orgulho, eu fico muito feliz com isso, porque eu acho que a gente conseguiu transformar o mercado, que era bem machista. Melhorou muito, gente. Melhorou muito, mas ainda a gente tem um caminho. É o que eu ia falar. Porque assim, as mulheres têm brilhado. Sim. Mulher é estratégica, mulher é mulher. Ela conquistou o seu espaço. Sim. Mas ainda existem alguns preconceitos de alguns machão, seria machão? Sei lá, me ajuda aí numa linguagem aí. Machista, na verdade, machão. Machão. É porque tem gente que acha que a mulher não tem capacidade, ou tem inveja da mulher estar, né, num cargo de liderança. Tem gente que não aceita ser submissa dentro de um cargo, dentro de uma hierarquia, abaixo de uma mulher. Sim. Não, porque ela, não eu, entendeu? Só que as mulheres são estratégicas, as mulheres se preparam, as mulheres sabem se conversar melhor, a mulher consegue entender humanamente, sim, entender o outro. Então, assim, isso fica um recado aí, que as mulheres têm conquistado os seus espaços. Eu falo porque eu trabalho também com mulheres, né? E dentro da minha equipe, como que eu faço? Eu faço assim, graças a Deus a gente tem feito alguns eventos grandes e claro que é parte de shows. Aí o que a gente faz? Coloca uma pessoa para tomar conta das mulheres e outro para tomar conta dos homens. Eu divido, tá? Eu procuro dividir. E aí, e faço que os dois também se conversem
Sim. Tá? E eu de longe, eu estou sempre presente. Eu estou só observando a conduta dos dois que estão ali como um coordenador. Sim. Mas a mulher se destaca, a mulher é diferenciada. Mas eu acho que tem um ponto também, Neves, que a gente não pode esquecer, que por muitos anos o mercado, de um modo geral, não só o nosso mercado aqui do live marketing de eventos, ele era muito machista. Então, eu acho que foi um tempo para as pessoas entenderem e elas se acostumarem que as mulheres também elas podem ocupar cargo de liderança. O importante é ser competente, eu sempre acho isso. O importante é ser competente. Mas, por isso que eu acho que esse caminho, ele é ainda, a gente está ainda no caminho, mas a gente chega lá. A gente chega lá. Tá chegando, né, Marcos? Já chegou, vai, já chegou. Fala, Sombra. E eu queria saber os perrengues que a Flávia já passou empreendendo. Meu Se Deus. você teve que abrir mão de muita coisa. Eu, provavelmente no começo da empresa, acho que você tinha que ficar lá quase que 24 horas por dia. Então o que você teve que abrir mão? O que você sacrificou para poder hoje ter uma empresa de sucesso? Sim, sim. Olha, muitos perrengues. Assim, uma lista gigante de perrengue. Primeiro que eu fiz a maior loucura, eu e a minha sócia, quando a gente resolveu abrir a Joia, eu tinha um filho de 1 ano. Meu filho vai fazer 15 anos agora. Então, eu não tinha noção do que era. Se eu soubesse, eu acho que talvez eu não fizesse. Talvez a ignorância, né, o fato da gente não saber, foi muito ao nosso favor. Então, eu tinha um bebê, praticamente, eu tinha uma empresa, eu e a minha sócia, a gente não tinha dinheiro para grandes contratações, então a gente fazia absolutamente tudo. Então, noites mal dormidas, cálculos mal feitos, né, porque a gente não sabia fazer a nossa administração financeira pessoal, cada uma sua. Então, a gente trabalhou muito com isso. Mas eu acho assim, eu tenho muito orgulho dos perrengues, porque eu acho que os perrengues me fizeram aprender muito, né? Então, no começo, a gente escrevia projetos, fazia planilha, produzia, fazia o financeiro. Eu falava que a gente era o frete, né? Botava tudo dentro do carro e levava lá. Até as coisas elas foram tomando corpo. Mas, assim, cada perrengue eu agradeço, cada erro que eu cometi eu agradeço, porque ele fez a gente chegar aqui onde a gente está. Então, é muito bom isso. É bom. E a organização, ela faz parte... Por exemplo, teve um momento que eu tinha uma receita muito boa, né? Só que eu tinha uma pessoa na parte financeira que não sabia como administrar aquela situação, a nível de pagamento, como fazer as coisas. Aí eu coloquei um consultor. Financeiro, né? O J. Chave. E aí ele começou a ver as coisas, aí ele começou a falar, aí tem que mudar aqui, tem que mudar ali, e tal. Quando foi feita a mudança, tem gente que virou até inimiga, entendeu? Saiu da empresa, virou até inimigo. Mas é assim, porque na verdade a gente tem que ter a mente aberta para entender certas coisas. E tem pessoas que têm dificuldade. Sim. Né? E aí entra aquilo que eu te falo, a preparação. A gente tem que evoluir, a cada dia mais a gente tem que estudar, fazer alguns cursos preparatórios para para se preparar cada dia mais, porque o mundo tá tão dinâmico e cada dia que passa as coisas mudam. E aí tem gente que parou no tempo e acha, a gente vai morrer e não vai aprender tudo. Sim. Mas enquanto a vida há esperança, então vamos buscar estratégia, vamos buscar coisas novas que está acontecendo, porque o mercado mudou. Sim. Mudou muito. E está muito exigente. Exatamente. Fala, Sombra, que amanhã você vai para a rua. Pô, começamos bem e agora já terminamos assim? Ô, Joia, eu tenho o currículo aqui, daqui a pouquinho eu vejo hoje mais necessário que nunca. Eu queria saber a coisa mais vergonhosa que você já passou. Tipo, um negócio que fala, mano, não acredito que isso aconteceu nesse tipo de carreira. E a que mais te deu orgulho, assim, o evento mais legal, o momento mais legal que você fala assim, meu, valeu a pena esses perrengues. Ai, que difícil, vergonhosa, assim... Eu não tenho muita vergonha das coisas, assim, que não deram certo, sabe? Eu sempre vejo por um outro lado, assim. Claro, né? Não gosto de fracassar em momento nenhum, mas eu não consigo lembrar de alguma coisa muito vergonhosa que aconteceu. Mas eu acho que talvez... contratações erradas que eu talvez tenha feito, escolhas erradas que eu talvez tenha feito, eu acho que são fracassos meus, né, pessoais. Eu nunca levo isso para a equipe, eu acho que é sempre
o prejuízo é meu e o êxito é da equipe. Eu sempre penso muito nisso. Agora, de coisas que eu tenho muito orgulho, assim, são as conquistas que a gente acredita lá no começo e ninguém acredita e no final deu certo, né? Alguns clientes que a gente tinha, que a gente queria ter contratos, que todo mundo falava assim uma época, não, mas ninguém tem contrato no mercado. O mercado de evento não faz contrato. E a gente foi lá, batalhou e conseguiu. E o evento que a gente fez agora de Natal, que é um evento que a gente sonhou por muitos anos, assim, a gente sonhou por mais de 10 anos com esse evento. Depois, em 2024, no final do ano de 2024, a gente falou assim, a gente vai fazer esse evento. A gente foi para os Estados Unidos, estudou esse evento, né? Não só o evento como um todo, mas como as marcas se comportam e tudo mais. E aí, em 2025, no começo de 2025, a gente falou, a gente vai fazer, todo mundo falou, muitos parceiros olhavam para a gente e falaram, não, mas tem um monte de gente que tentou fazer isso e não conseguiu. E aí, quando ele aconteceu, eu falei, valeu a pena. Valeu a pena todos os nãos que eu recebi e eu via as crianças felizes, até me emocionei na hora lá, porque é muito bacana a gente realizar um sonho. Hoje eu valorizo, né, a gente curte quando a gente realiza um sonho. Então, eu acho que o Felicidade é um dos top 10 dos sonhos realizados. Tá vendo, Sombra? Tá vendo? Aprendeu? Você lembra quando nós voltamos do Ano Novo, que eu falei que você estava nos Estados Unidos, você falou não? Era avenida. Não, mas é legal, é legal ouvir isso de uma pessoa que busca estratégia, porque tem que buscar estratégia fora, coisa que está dando certo. Tudo que está dando certo a gente tem que buscar, tá? Às vezes a gente fala assim, tem tanta faculdade aqui, tanta universidade aqui, e você vê, as filhas do Silvio Santos foi tudo buscar conhecimento lá fora e hoje está segurando o SBT. Sim. Entendeu? Então, às vezes os países lá fora é referência. Quando se fala de segurança, a gente fala assim da criminalidade, as pessoas acham que criminalidade é só Brasil. Não é. Tem criminalidade nos Estados Unidos, tem na França, tem... é tanto país. No mundo inteiro. O Avelino, que teve aqui, né, que é um parceiro, um mestre, um amigo meu, pessoal, ele não gosta que chama de amigo, ele gosta que chama de irmão, e ele trabalha com vários artistas, então ele viaja o mundo. Então, às vezes, quando ele vai fazer algum trabalho, ele vai na frente para montar, fazer os análises de risco, fazer todo o projeto de segurança e tal. Então ele fala que o problema não é só aqui, até na Suíça, até na Suíça teve problema. Então ele tem que ir na frente para ver. E aí, lá fora também tem países que têm coisas boas que tá bem avançada. E nós temos que buscarmos estratégia. E hoje as coisas já é mundial, né? Sim, com certeza, mundial. Mundial. Fala, Sombra. Não tenho mais nada não, só agradecer, hoje foi uma aula na verdade, né? Hoje não foi uma convidada, hoje a gente fez aqui uma cartilha do que como ter sucesso. A gente aprende muito com a Joia, viu? A Joia, quando se fala assim, de eventos corporativos e tal, a gente vê que os profissionais, as meninas que estão lá te representando, são todas elas que passaram ou que estão, são excelentes na parte de conversar, de ouvir, de tratar, se preocupa com os terceiros que lá estão. Sim. Que é importante isso, ela se preocupa se estão bem, se alimentou, se não se alimentou, se teve um que passou mal, mas a empresa a empresa veio aqui, levou ele no médico, deu a pronta resposta. Então a Joia é excelente. Tem empresas corporativas que não estão nem preocupadas com isso. Entendeu? É uma pena, não, pelo amor. A Joia, assim, tem muitas coisas que eu aprendi com a Joia e continuo aprendendo, ainda mais hoje aprendi mais um pouco e vou pesquisar mais um pouco essas excelências fora. Eu não posso ir para os Estados Unidos, mas eu busco algumas coisas fora, tá? Flávio, eu fico muito feliz com a sua presença. Eu que agradeço. Mas eu quero ouvir as suas considerações finais. Ai, gente, eu acho assim, o mercado é enorme de eventos, o live marketing está aí, a gente está numa
enorme transformação, temos tendências maravilhosas aí. Eu acho que esse ano vai ser um ano super promissor, eu sou super positiva para isso, eu acredito que a gente vai ter trabalho pra caramba. Primeiro eu quero agradecer o convite, Neves, eu adoro vir aqui, sombra, se o Neves não me chamar, me chama você, tá? Não, Pelo não, amor de chamou. Deus. Tá toda semana eu vou começar a te passar os horários Pode pra chamar, aparecer pode aqui e a chamar. gente sai gravando. Pode chamar. Eu quero agradecer, e eu queria agradecer primeiro que, assim, a Joia é uma agência que ela é feita de duas sócias, eu e a Dani Helena, né? Mas eu acho que ela é mais do que isso, ela é feita de pessoas que a gente acredita. Eu só tenho que agradecer a minha equipe é maravilhosa, é uma equipe que brilha mesmo, tanto a equipe da Joia mesmo, tem a equipe da Brilhar, que é uma equipe nova, mas também super engajada aqui para fazer o negócio acontecer, a equipe da Joia Lep também, que está bombando com os projetos proprietários, a gente tem um monte de coisa para entregar esse ano, e eu só posso agradecer todo mundo, né? E obrigada, gente, adorei estar aqui e me chamem. Pode deixar que a gente chama. Eu também acredito, esse ano agora é independente da política, Sim. que tem impactado algumas coisas, né, negativa para Sim. o nosso país, mas eu creio que esse ano vai virar. Vai. Fala, Sombra, suas considerações finais. Eu queria agradecer demais, participar aqui é sempre um prazer. Flávio, brigadão, valeu pela aula e tamo junto. Semana que vem espero você aqui de novo, na outra. Pode deixar que eu já vou te mandar o calendário. Oba! Gente, muito obrigado pela sua presença, de ter assim, nos acompanhado aqui, tá certo? Flávia, para aquela câmera. Até a semana que vem, se Deus assim nos permitir, gente.